Louvado é o nome do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, amém? Você pode tomar o seu assento aí. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Manhã em que estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor, ouvir da sua palavra e participar da sua mesa, da ceia também. Você que nos visita, hoje temos bastante visitantes, então nós conhecemos quem é da casa e conhecemos quem nos visita. Você que nos visita hoje, você é muito bem-vindo. Sinta-se em casa porque você está em casa. Que Deus ele possa falar ao seu coração de forma especial essa noite. Essa noite não, essa manhã, amém? Essa manhã, a gente está acostumado com a noite, a gente vem para amanhã, mas a noite fica na gente ainda, né? Amém, meus irmãos? Então nós estamos nos últimos domingos trabalhando com uma série de mensagens chamada Somos. Nessa série de mensagens nós temos explicado para a igreja e para aqueles que têm se achegado junto de nós no que a nossa igreja crê, por que a nossa igreja crê e quais são as doutrinas que fundamentam a igreja Casa na Rocha. Então nós temos falado aqui nos últimos 4 domingos pelo menos sobre temas específicos. Os domingos têm sido um pouco mais de ensino, mais voltado ao ensino nessa série, para que haja clareza. Esse é o nosso intuito, é que os irmãos eles saibam claramente o que a nossa igreja crê e que aqueles que querem se achegar a nós também saibam claramente no que nós cremos, para que eles não entrem em um lugar onde eles não sabem como aquele lugar funciona e para que logo depois eles saiam desse lugar. Então nós temos trabalhado nessa série de mensagem, a de hoje será a 5ª mensagem da série. Nós falamos aqui na primeira mensagem que somos uma igreja cristã, e explicamos o que é uma igreja cristã. Na segunda mensagem nós falamos que somos uma igreja evangélica e explicamos o que é uma igreja evangélica. Na terceira mensagem nós falamos que somos uma igreja missional e explicamos o que é uma igreja missional. No último domingo nós falamos que somos uma igreja continuista, que cremos na continuidade dos dons, na atualidade dos dons, e explicamos por que nós cremos nisso e de que forma os dons eles devem ser usados na igreja e também fora da igreja. E hoje, na 5ª mensagem, nós vamos falar de um tema bem importante. Nós vamos falar sobre a nossa visão de salvação. Como a igreja Casa na Rocha, ela crê a respeito da salvação. E a nossa série hoje está lá, conseguiram redimensionar? Somos uma igreja reformada em nossa visão de salvação. Então nós cremos em uma visão reformada a respeito da salvação dos pecadores e a respeito da nossa salvação. E é isso que nós queremos ver hoje aqui e deixar isso bem claro para todos que aqui estão. Veja bem, nós temos uma visão de salvação aqui na igreja, clara, definida e que nós não nos movemos dela. Nós temos uma linha teológica a respeito da salvação e nós cremos nisso, pregamos sobre isso, ensinamos sobre isso, sem ter medo algum de falar sobre isso. Então nós temos uma visão clara e bíblica no que diz respeito à salvação. E é importante que a nossa igreja saiba disso. Veja bem, irmãos, nós não cremos que a salvação acontece de qualquer jeito. Nós não cremos que a salvação é uma obra do acaso. Nós não cremos que a salvação ela vem pelo esforço humano ou pelo mérito humano. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Deus salva e que existe uma maneira que Deus salva. E nós precisamos entender, primeiramente, por que nós precisamos de salvação. Deus salva. Nós cremos em uma visão bíblica a respeito de salvação. Mas a pergunta que fica para nós é, por que nós precisamos de salvação? Por que nós necessitamos que Deus ele nos salve? Veja bem no que eu vou dizer aqui para você. Nós acreditamos que Deus ele tem um propósito para o ser humano. Desde o princípio. Que este propósito, ele foi deturpado pelo homem. O homem deturpou o propósito de Deus para ele. E agora, sabe o que está acontecendo? Agora Deus está corrigindo isso. Deus tem um propósito para a humanidade, desde o princípio. O homem, ele deturpou esse propósito. Ele, de certa forma, destruiu esse propósito. E Deus agora está trabalhando nesse mundo em que nós estamos, restaurando todas as coisas. Deus está agindo e corrigindo isso. Amém? Deus está corrigindo isso. Portanto, eu quero falar aqui a respeito de 9 coisas que nós cremos a respeito da salvação.
9 coisas que nós precisamos entender. Nós acreditamos que Deus tem um propósito para o ser humano, que este propósito foi deturpado pelo homem, mas Deus está corrigindo isso. Portanto, nós cremos em primeiro lugar que Deus criou todas as coisas. Veja bem, a nossa igreja e uma igreja cristã, ela não pode ser evolucionista. Ela não pode crer no Big Bang ou na teoria da evolução. Ela tem que crer que Deus, Ele criou todas as coisas. E nós cremos assim. Nós cremos que Deus, Ele é o criador de todas as coisas. Olha o que diz o livro de Gênesis, o livro do princípio, no capítulo 1, no verso 31. Gênesis 1, verso 31. Vai dizer assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Veja bem, Deus olha para a sua criação, para tudo que ele havia feito, e ele diz que tudo aquilo que ele havia feito era muito bom. Que tudo aquilo que ele havia feito era perfeito. E aí você pode perguntar, tá, pastor, a gente vai falar sobre salvação. Mas por que a gente precisa entender sobre a criação? É simples. Sabe por que nós precisamos entender a respeito da criação, quando falamos de salvação? Para que a gente entenda o tamanho da salvação que nós recebemos e o buraco que nós estávamos. Veja bem, nós estávamos num buraco, sabe? Nós estávamos numa condição desesperadora. E nós precisamos entender como nós chegamos nessa condição. O porquê nós chegamos nesse lugar. Deus, Ele criou todas as coisas. Nós olhamos o relato da criação desde o princípio, e a criação de Deus era perfeita. Ele olhava, contemplava e dizia, era bom, era muito bom. Todas as coisas estavam em ordem. E nós cremos que Deus criou todas as coisas. Nós cremos que Deus, Ele é o criador de tudo. E tudo, exatamente tudo que Deus criou, estava em conformidade com o seu plano. Então você vai ver que Deus, Ele cria os luminares do céu, e isso tinha um lugar. Você vai ver que Deus, Ele faz separação de terras e águas, e isso tinha o seu lugar no plano de Deus. Você vai ver que Deus, Ele cria o homem, e depois do homem Ele tira a mulher, e o homem e a mulher, eles tinham o seu lugar no plano de Deus. A primeira coisa que nós cremos então, é que Deus criou todas as coisas. A segunda coisa que nós cremos, é que Deus criou o homem sem pecado. Veja bem, Deus cria o homem no jardim, e quando Deus cria o homem no jardim, Deus cria o homem sem pecado. Deus cria o homem puro, sabe? Santo, perfeito. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, no verso 7. Gênesis 2, 7. Vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2,18 vai dizer assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E Gênesis 2,25, Deus vai dizer assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, Adão e Eva estavam no jardim nus, sem roupa, sem vestes, e eles não tinham vergonha um do outro. O que nós vamos ver é que depois da queda, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir. A primeira coisa que eles fazem é ter vergonha um do outro. Então eles pegam folhas de figueira e cobrem a sua nudez, porque agora a sua inocência tinha caído. Só que quando Deus, Ele cria o homem, Ele criou o homem e a mulher em um estado perfeito, sem pecado. Deixa eu falar algo para você, não havia motivos para nós sermos salvos. Não havia. Até aqui não havia nenhum motivo para a salvação. Porque não havia rebeldia, não havia maldade, não havia pecado. Até aqui não havia necessidade nenhuma de sermos salvos. O homem havia sido criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Deus havia formado o homem, a sua imagem e semelhança, e dado uma função para o homem: que ele cultivasse e guardasse o jardim, que ele zelasse pelo jardim ao qual Deus tinha feito para ele.
Era isso que Deus esperava do homem, que ele cultivasse e guardasse, e que a partir do jardim o homem estabelecesse o governo de Deus sobre toda a terra. Era isso que Deus planejou e tinha como propósito para o homem. Era esse o propósito da criação do homem, que ele glorificasse a Deus, sendo o seu corregente na terra. Então Deus criou todas as coisas. Deus, ele criou o homem sem pecado. A terceira coisa que nós cremos é que nossos primeiros pais pecaram contra Deus. E aqui tudo começou a dar errado. Aqui que a casa caiu, irmãos. Aqui que começou todo o BO que a gente enfrenta até hoje. Sabe, tudo aquilo que a gente enfrenta, luta e passa hoje, tudo começa aqui. Gênesis 1 perfeito, Gênesis 2 perfeito, aí Gênesis 3. E em Gênesis 3, sabe o que acontece? Acompanhe comigo. Dos versos 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Olha como o diabo trabalha. O diabo sempre trabalha lançando dúvida. Deus havia falado algo para Adão e Eva. A serpente vai e coloca dúvida no coração dela. Ela diz assim: é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não tinha falado isso. Não era isso que Deus havia falado para eles. Só que a serpente, ela lançou a dúvida. Aí a mulher, ela respondeu à serpente. E olha como ela responde à serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja bem, a serpente vem e lança dúvida a respeito do que Deus havia falado para Adão e Eva. Eva, ela cai na cilada de conversar com a serpente. E aí ela responde à serpente, só que ela acrescenta. O que Eva fala aqui, Deus não falou no final. Deus disse para eles não comer. Deus não falou nada a respeito de tocar no fruto. Nada, nada. Só que Eva acrescenta. Eva conversa com a serpente e acrescenta. E aí o diálogo continua. Então a serpente disse à mulher: não vai dar nada. Não vai dar nada, é isso que ela disse. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha o que acontece aqui. A serpente vem e lança a dúvida. A serpente, ela abre um diálogo com Eva. E você notou que a serpente, ela sempre fala no plural? Ela não fala no singular com Eva. Ela sempre está falando no plural, porque ela está falando com mais de uma pessoa ali. Adão estava ali. Adão estava assistindo o diálogo da serpente com a sua mulher. E Adão não fez nada. Omisso. Adão foi um omisso. Ele viu a sua mulher sendo enredada pela serpente e ele ficou assistindo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Eva foi enredada pela serpente, mas Adão não. Adão, ele estava consciente do que estava acontecendo e ele assistiu tudo. Ele deixou a sua mulher comer do fruto. Ele em nenhum momento ele agiu. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Homem, você não pode ser um homem omisso. Você precisa assumir a sua responsabilidade como homem, na sua casa, na sua família, na igreja. Você não pode ficar assistindo as coisas e vendo elas acontecerem. Essa é a síndrome do Adão. Sabe, a síndrome do Adão é assistir e não fazer nada. É ficar olhando o problema acontecendo e não resolver. Deixa eu falar para você, Deus levantou os homens para que eles solucionem os problemas. Seja na casa, seja na igreja, seja na sociedade. Homens são solucionadores de problemas. Eles resolvem, eles não assistem, eles resolvem. Adão assistiu Eva comendo do fruto, assistiu Eva falando com a serpente, não fez nada. Ele não se moveu. Sabe o que acontece? A partir daqui, tudo deu errado. A partir daqui, tudo caiu. A partir desse momento, todos são por natureza e por escolha pecadores. Todos.
A partir da queda de Adão, o pecado entrou no mundo. E como o pecado ele entra no mundo por um homem, todos os homens eles passam a ser pecadores. Todos nós somos pecadores por natureza e por escolha. A maioria de nós, todos nós, escolhe pecar, decide pecar. Tudo isso é fruto da queda de Adão. Você parou para assistir isso aqui? Você já parou para ler Gênesis 1 e meditar? Havia uma infinidade de sims. Deus disse para eles, vocês podem comer, está vendo tudo isso aqui? Vocês podem comer de tudo isso aqui, é tudo de vocês. Tudo. Só tem essa árvore ali, só uma. Só uma árvore vocês não podem comer do fruto. Vocês podem comer do fruto de todas as outras árvores. Havia uma infinidade de sims no jardim. Sabe o que a serpente faz? Ela faz com que Adão e Eva tirem os olhos daquilo que eles tinham e coloquem os olhos naquilo que eles ainda não podiam e não tinham. A serpente faz com que eles parem de olhar para tudo que Deus já havia dado para eles e faz com que eles comecem a olhar para aquilo que Deus não havia dado a eles. Havia uma infinidade de sims. A serpente fez com que Adão e Eva tirassem os olhos dos sims e olhassem para o único não. O único não que existia no jardim. A serpente conseguiu fazer Adão e Eva olhar para aquele não. Desejar aquele não. Fazer aquilo que Deus não havia deixado. Deixa eu falar para você. O que aconteceu com Adão e Eva, acontece hoje. Não acontece assim com você? Deus te deu muitas coisas. Deus abençoou você. Deus entregou muitas coisas para você. Desfrute do que eu te dei. Desfrute da família que eu te dei. Desfrute da casa que eu te dei. Desfrute do trabalho que eu te dei. Desfrute do salário que eu te dei. E aí a serpente, ela trabalha no nosso coração colocando descontentamento. E ela faz com que nós paramos de olhar para tudo aquilo que Deus já nos deu e que a gente comece a desejar aquilo que ainda não tem. Então Deus nos deu uma família, Deus nos deu um trabalho, só que nós não estamos satisfeitos. Nós sempre queremos um trabalho melhor, nós sempre queremos um salário melhor, nós sempre queremos algo melhor. E não há problema nenhum em desejar crescer, em desejar se desenvolver. O problema é que a maioria de nós deseja essas coisas estando descontentes com aquilo que já tem. O descontentamento, irmãos, ele é um mal. Ele é um mal dos nossos dias. A maioria de nós perde o contentamento rapidamente. Já parou para notar? Você vai lá, compra um carro, aí você anda um mês e diz, quando eu comprei era bom, mas eu quero aquele outro carro. Você vai lá e compra uma casa, e você reestrutura, reforma toda aquela casa, e quando você termina, você diz, quero outra casa. Vou comprar outra casa, essa aqui já não me satisfaz mais. A maioria de nós perde o contentamento rapidamente. A maioria de nós escolhe não lembrar das bênçãos que já tem. Sabe, deixa as bênçãos que já tem, deixa a família de lado, deixa filhos de lado, deixa trabalhos de lado, deixa bens de lado. E começa a procurar aquilo que não tem. A desejar aquilo que ainda não tem. Deixa eu falar algo para você, sabe como muitos dos seus problemas vão se resolver? Com contentamento. Se você começar a ser uma pessoa mais agradecida e satisfeita com aquilo que você já tem, a sua vida vai melhorar muito, irmão. Deixa eu falar para você, tem dívida que você está que você não precisava estar. Tem conta que você está pagando que você não precisava estar pagando. Mas o seu descontentamento, a sua insatisfação, fez você desejar algo que você não precisava. Fez você fazer uma dívida que não necessitava. A falta de contentamento traz muitos problemas. Ela causa diversos problemas. E muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se fôssemos mais gratos e satisfeitos. Muitos deles. A grande maioria dos nossos problemas seriam resolvidas com contentamento. Eva comeu do fruto. Eva deu do fruto para Adão. E aqui, irmãos, aqui o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, sabe o que acontece? O pecado, ele afetou totalmente a criação de Deus. Totalmente. A criação de Deus, ela foi totalmente afetada por conta do pecado. Toda a criação, veja bem, não há nada neste mundo que Deus criou que não esteja manchado pelo pecado. Nada. O pecado, ele manchou todas as coisas. Nós ainda possuímos a imagem de Deus em nós? Sim. O ser humano ainda possui a imagem de Deus, só que essa imagem está manchada. Essa imagem, por conta do pecado, está distorcida, está corrompida. Ela ainda está ali, mas ela está manchada.
Ela está, sabe, embaçada. Você não consegue enxergar mais ela perfeitamente. O pecado afetou toda a criação. A imagem de Deus foi corrompida. E aqui nós vamos entrar em algumas coisas muito importantes a respeito da salvação. O pecado entra no mundo. O pecado corrompe toda a humanidade. E aí, talvez você ouviu, talvez não. Mas alguém aqui já ouviu falar em tulipe? Sim ou não? Alguém já? Alguém aqui já ouviu falar em 5 pontos? Alguém já? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. O pecado, ele entra no mundo. O pecado, ele afeta toda a humanidade. E a partir de agora, o que nós somos? Totalmente depravados. Totalmente. Veja bem, eu e você, e toda a humanidade está totalmente depravada. Veja bem, não há uma área da nossa vida que não tenha sido manchada pelo pecado. Nenhuma. Não há nada de bom em nós. Não há nada de perfeito em nós. A imagem de Deus em nós, por conta do pecado, ela foi distorcida. Somos totalmente depravados. Ou seja, nossas razões, nossos afetos, nossos desejos, nossas motivações, nossas emoções foram manchadas pelo pecado. Até aquilo que nós fazemos de bom, que parece bom, muitas vezes não tem a intenção correta por conta do pecado. Nós somos manchados pelo pecado. As nossas razões, os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas emoções, elas foram manchadas pelo pecado. Quero falar um pouco, eu vou fazer algumas citações de John Piper aqui. E John Piper, ele explica isso de uma forma mais clara. Somos totalmente depravados, a depravação é total. E John Piper, ele vai dizer o seguinte a respeito da depravação total. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Somos incapazes de vencer essa barreira. Somos incapazes de vencer a rebelião e a cegueira em que nos encontramos. Esta incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos é total. Deixa eu falar algo para você. Você não consegue se salvar sozinho. Você não consegue. O ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer a nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. A nossa depravação é total. Nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos escolher por Deus. Nós não conseguimos decidir deliberadamente em buscar a Deus. Romanos 3, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão totalmente depravados. E se a graça de Deus não tivesse entrado em nossas vidas, nós ainda estaríamos na condição de pecadores e condenados, irmãos. Por conta da depravação em que nos encontramos. Veja bem, o que acontece em Gênesis 3 é muito sério. É mais sério do que nós relatamos. A queda de Adão, a queda de Eva foi algo muito sério. Quando nós falamos de depravação total, significa que nossa rebelião contra Deus é total. A nossa rebelião contra Deus é total. Aí você diz, tá, pastor, tudo certo. Mas qual a importância de eu saber que eu sou totalmente depravado? É muito importante. É mais importante do que você pensa. Veja bem, alguém totalmente depravado não tem condições de escolher a Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas se você está aqui hoje, foi porque Deus escolheu você. Foi porque Deus chamou você. Foi porque Deus decidiu salvar você. E só por isso. Somente por isso. Pastor, por que eu preciso entender a depravação total? Sabe por quê? Porque quando você conhece a seriedade da doença em que você está, você fica mais admirado com a grandeza do seu médico. Veja bem, quando você entende que você tem uma doença muito grave e que existe um médico que ele pode operar você e arrancar essa doença de você. Quando você entende que essa doença é grave, você vai olhar para o seu médico, Jesus, e você vai ver o tamanho que tem o seu médico, a importância que Jesus tem,
o tamanho da obra que Jesus executou naquela cruz. Quando você compreende isso, a seriedade da sua doença, você se torna mais admirado com a grandeza do seu médico. Quando você conhece a extensão da sua rebelião, isso deixa você maravilhado diante da graça e da paciência de um Deus que é tolerante para conosco. Quando você entende, irmão, sabe, a extensão disso, a sua impossibilidade de salvar a si mesmo, a sua incondição de buscar a Deus por força própria, então você começa a olhar para Deus, você começa a admirar a tolerância e a graça de Deus, e você começa a ter o seu coração, sabe, encharcado de gratidão, encharcado de, sabe, de reverência a Deus, porque mesmo sendo um pecador totalmente depravado, Deus, Ele decidiu salvar você enviando o Filho dEle para morrer por você naquela cruz, e isso deve nos fazer ser gratos, alegres, isso deve nos fazer reverenciar o nosso Deus, um Deus que foi tolerante para com você, um Deus que não deu para você o que você merecia, um Deus que não deu para mim o que eu merecia, um Deus gracioso, um Deus paciente, um Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus paciente, um Deus que nos resgatou na nossa condição totalmente depravada, porque eu e você somos depravados, irmãos. Nós precisamos olhar para nós e desconfiar de nós, olhar para as nossas atitudes e desconfiar delas, olhar para as intenções do nosso coração, porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, com a motivação errada, com a intenção errada, e isso é resquício do pecado em nós, da depravação em nós. Desconfie de você, como eu tenho falado nos últimos domingos aqui, desconfie das suas atitudes, desconfie das suas ações, desconfie das suas intenções, desconfie das suas inclinações. Nós cremos que os nossos pais pecaram, e porque eles pecaram, a depravação é total. A quarta coisa que nós cremos a respeito da salvação, se a depravação é total, então preste atenção nisso aqui. Se a depravação é total, e ela é total, isso significa que Deus, Ele não era obrigado a salvar ninguém. Veja bem, Deus não era obrigado a salvar ninguém. 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 Deus não tinha obrigação de salvar você. Ele não tinha obrigação de salvar a mim. Ele não era obrigado a salvar ninguém. Põe para nós, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso é dom, isso é presente, isso é dádiva, isso é graça de Deus, não vem por conta das obras, não vem por conta daquilo que fazemos. Deus, Ele não era obrigado a salvar nenhum de nós. O nosso pecado, sabe o que Ele fez conosco? Ele fez separação entre nós e nosso Deus. Foi isso que o pecado fez. O pecado, ele separou nós de Deus. O pecado, ele nos fez inimigos de Deus. Por conta do nosso pecado, nós nos separamos de Deus. É isso que o pecado faz. Põe para nós Isaías 59, dos versos 1 a 4. Isaías 59, dos versos 1 a 4. Olha o que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês, os pecados de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque a mão de vocês está manchada de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. É isso que o pecado faz. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Ele nos separa de Deus.
Os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Veja bem, o homem se afastou de Deus. Quando Adão peca, Deus vai ao jardim. Quem foge de Deus é Adão, não é Deus que foge de Adão. O pecado, ele faz com que nós nos afastemos de Deus. A inimizade começou em nós. A inimizade contra Deus começa em nós. Nós éramos inimigos de Deus. E essa inimizade, ela começou em nós. Por isso, preste atenção. Por isso, o inferno é um castigo merecido. Por isso, o que nós merecíamos era um inferno. Quando nós vamos a Deus e oramos, Deus me dá o que eu mereço. Se Deus dá o que você merece, vai dar problema. A única coisa que nós merecemos era a condenação. A única coisa. Veja bem, o inferno, irmãos, ele é um castigo merecido. Ele é um castigo eterno, sabe por quê? Porque nós pecamos contra um Deus santo e um Deus eterno. O que nós merecíamos? O inferno. O que nós merecíamos? A condenação eterna. Deixa eu falar para você, ninguém vai para o céu porque merece. Ninguém. Ninguém será salvo porque merece. Nenhum de nós merece a salvação. O que nós merecíamos era o juízo eterno. E somente o juízo eterno. Então ninguém que estará na eternidade com Cristo estará lá porque é bom ou porque merecia estar lá. Só que todos que estarão no inferno estarão lá porque merecem estar lá. Todos. Veja bem, não haverá inocentes no céu, no inferno. E não haverá merecedores no céu. Não haverá inocentes no inferno e não haverá merecedores no céu. Deus não precisava salvar ninguém. Não precisava. Deus não estava carente. Sabe, Deus ele não disse assim, não, vou resolver salvar um grupo de pessoas, porque afinal de contas eu estou sozinho aqui no céu, o céu é um lugar muito vazio para mim. Né? Eu preciso ter uns amigos. Deus não é carente. Deus é autossuficiente. Deus ele não estava carente. Ele não salvou nenhum de nós para ter alguns amigos para estarem perto deles. Não. Nosso Deus é um Deus autossuficiente. Ele não salva ninguém para ter amigos ou para ter uma companhia. Sabe por quê? Porque desde a eternidade Deus tem a companhia de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Filho e Deus Espírito Santo junto com Deus Pai, a Trindade, eles têm comunhão plena, relacionamento pleno. Sabe? O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai. E eles têm esse relacionamento de eternidade em eternidade. Não há carência em Deus. Não há carência na Trindade. Eles estão em comunhão plena desde a eternidade passada. Deus não salvou ninguém para ter companhia. Ele não precisava salvar ninguém. Ele é autossuficiente. Ele não estava carente. E quando Deus salva, a salvação ela é um dom. Ela é um presente. Deus resolveu dar a salvação a algumas pessoas, de forma soberana, de forma exclusiva, de acordo com os seus decretos. A salvação é um dom de Deus, meus irmãos. Veja bem, Deus presenteia, isso aqui é demais. Deus pega nós, os seus inimigos, que se rebelaram contra Ele, que pecaram contra a sua santidade, Ele diz, eu vou presentear os meus inimigos. Eu vou dar um presente para pessoas que foram rebeldes contra mim. Eu vou dar um presente para pessoas que viraram as costas para mim. Eu vou dar um presente para eles, eu vou salvar eles. Foi isso que Deus fez. Deus pegou os seus inimigos, pessoas rebeldes, pessoas que viraram as costas para eles e presenteou eles com a salvação. Presenteou eles. Dentre esses rebeldes estava eu e você. Nós estávamos lá naquele grupo, sabe, de rebeldes, de inimigos de Deus, que não queriam a Deus, que viraram as costas para Deus. Só que Deus é um Deus tão gracioso e tão misericordioso que Ele diz, vou salvar aquele que é meu inimigo. Eu vou salvar aquele que se rebelou contra mim. Eu vou salvar aquele que virou as costas para mim. Por isso há uma segunda coisa que nós cremos aqui. Além de nós cremos que a depravação é total, nós cremos que a eleição é incondicional. Deus salva quem Ele quer. Deus não precisa salvar ninguém. E Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer, sem precisar prestar conta para ninguém. Ele é Deus. A eleição é incondicional. A escolha é incondicional. Veja bem, Deus elege pessoas. Deus ele predestina pessoas.
Pastor, eu não creio em predestinação. Então você não crê na Bíblia, porque a Bíblia fala sobre predestinação. Ainda que você não creia, não deixa de estar na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus elege pessoas. A Bíblia diz que Deus, ele salva pessoas, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente do que elas façam. Deus salva, de forma soberana. John Piper, ele vai falar a respeito da eleição, dizendo: a eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dada por meio de seu Filho Jesus, antes do mundo existir, Efésios 1:4, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi antes da criação do mundo. Deus escolheu você antes que você viesse a existir. Deus não salvou você quando você veio à igreja. Deus não salvou você quando você veio a um culto. Ele apenas concretizou a sua salvação, que Ele já tinha determinado na eternidade passada, antes que tudo existisse. Aí você olha, você deveria olhar para você, irmão, e perguntar para você: por que Deus me salvou? Por quê? Porque Ele decidiu me salvar. O que Deus viu em mim? Nada. Não é sobre você. Não é sobre o que Deus enxergou em você, é sobre a graça de Deus. É sobre o amor de Deus, é sobre a misericórdia de Deus. Veja bem, John Piper continua dizendo: por meio deste ato, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão ao pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Deus escolheu incondicionalmente. Por amor e misericórdia, Deus escolhe pessoas para a salvação. E Ele tem um meio de fazer isso: o sacrifício de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo, Deus escolhe pessoas por sua misericórdia, por seu amor. Deus, Ele pega os seus inimigos, irmãos, os seus inimigos, rebeldes, e decide salvá-los. Ele pega aqueles que eram inimigos dele, inimigos da sua cruz, e Ele diz: vou salvar os meus inimigos. E o nosso Deus é gracioso demais, irmãos. O nosso Deus é um Deus amoroso demais. Sabe, Deus olhou aqui para a terra, viu a nós, um bando de pecadores, e disse: eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai expiar o pecado do meu povo. O meu filho vai expiar, ele vai pagar o preço, ele vai derramar o sangue em favor dos eleitos. Nós não conseguimos abrir o leque aqui, mas há uma terceira coisa que nós cremos. Além da depravação total, além da eleição incondicional, nós cremos na expiação limitada. E isso aqui, irmãos, nós precisaríamos aqui de um dia falando. Mas nós falamos que Deus morreu, que Jesus morreu por todos. A Bíblia não fala exatamente assim. Veja bem, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para todos, mas ele é eficaz somente para os eleitos. Veja bem, Jesus não derramou uma gota do seu sangue por aqueles que não creriam nele. Não há uma gota do sangue de Jesus derramada em vão. Nenhuma. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramado para que pessoas fossem para o inferno. Nenhuma gota. Nenhuma gota do seu sangue. A eleição é incondicional. Deus salva rebeldes enviando o seu filho. Isso é expiação. Isso nós chamamos de expiação. Nós cremos na expiação limitada. Olha o que John Piper vai falar. A expiação de Cristo, ela é suficiente para todas as pessoas. Não é que o sacrifício de Cristo não é poderoso para salvar a todos. Ele é poderoso. Ele pode salvar a todos. Ela é suficiente para todas as pessoas, mas ela é eficaz. Ela age eficazmente somente na vida daqueles que creem. Ela não é limitada em seu valor e suficiência para salvar a todos os que creem, mas a eficácia plena e salvadora da expiação que Jesus realizou é limitada. Ela está limitada àqueles para os quais esse efeito salvador foi preparado. Ou seja, para os eleitos. Jesus morreu, Ele morreu por um povo exclusivo. Ele morreu pelos eleitos, Ele morreu pela igreja, Ele morreu pelas ovelhas. Pastor, eu não creio nisso, então vamos para a Bíblia? Vamos ler aqui 4 textos sobre isso. Põe para nós, João 10, capítulo 10, versículo 15.
João capítulo 10, versículo 15. Presta atenção no texto. Diz assim: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Põe para nós João 10, 26. João 10, 26. Olha o que Jesus diz. Ele está no mesmo sermão. Mas vocês não creem. E por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus estava pregando e tinha pessoas que não estavam crendo na sua mensagem. Jesus diz: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não fazem parte do meu rebanho. Vocês não são minhas ovelhas. Por isso que vocês não creem. Por isso vocês não ouvem a minha voz. Por isso vocês não me seguem. Põe para nós também João 11:50. Diz assim: nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás aqui, o sumo sacerdote que entrega a Jesus, ele está profetizando. E olha o que Caifás, um ímpio, está profetizando. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer pela nação. Verso 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então Jesus, ele morreu pelas ovelhas. Jesus, ele morreu pelos filhos de Deus. Jesus, ele morreu pela igreja. Põe para nós Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A expiação, ela é limitada. Jesus morreu, ela é suficiente para todos, mas ela é eficaz apenas na vida dos eleitos. E aí quando você olha para isso, meu irmão, você consegue entender o tamanho da salvação que você recebeu? Você tem a compreensão do tamanho da salvação que você recebeu? Você que está sentado aqui, você entende que você estava eternamente perdido? Eternamente. Não é perdido alguns dias, é eternamente. Você entende isso? Você entende que você estava eternamente condenado e que Deus precisou enviar o seu único filho para morrer em seu lugar, para te dar salvação? Você entende o tamanho disso? Você entende a grandiosidade disso? Você entende que Jesus derramou o seu sangue para expiar o seu pecado e salvar você da condenação eterna? Você consegue entender o tamanho disso, o tamanho dessa salvação? Veja bem, meu irmão e minha irmã, se você não honra tão grande salvação, vivendo para Jesus, você não entendeu é nada. Se você está escutando tudo que eu estou falando aqui, e se você não vive de uma forma que honra Jesus, você não entendeu é nada da salvação, nada, nem um ponto dela. Porque se você entende isso aqui, a sua vida agora ela vai ser uma vida voltada para Cristo, totalmente voltada para Cristo. Uma quinta coisa que nós vemos aqui é que a salvação, manifestada mediante o contínuo arrependimento e fé, é concedida por Deus. Veja bem, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. São 3 pontos aqui dos 5 pontos. E aí quando nós falamos de arrependimento e fé, arrependimento e fé são dom de Deus. Veja bem, uma pessoa só se arrepende porque Deus quer que ela se arrependa. Uma pessoa ela só tem fé porque Deus gera fé dentro do coração dela. Do contrário, ninguém se arrependeria. E do contrário, ninguém teria fé. Não, pastor, mas eu me arrependo. Deixa eu dar um exemplo clássico para você. A Bíblia vai dizer que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Por que ele não encontrou arrependimento? Porque Deus não deu arrependimento a ele. A fé e o arrependimento são concedidas por Deus. E a Bíblia vai dizer isso. Põe para nós, 2 de Timóteo, capítulo 2, no verso 24. 2 Timóteo 2, 24, olha o que diz. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão
os que se opõem a ele, na expectativa, olha isso aqui, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Veja bem, o texto diz que Deus concede o arrependimento. Vamos ler mais um texto? Põe para nós, Atos 5, 31. Atos 5, 31. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou príncipe e salvador. Aqui está sendo falado de Cristo, a fim de conceder a Israel o arrependimento. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, é Deus quem concede o arrependimento. Põe para nós Atos 11, 18. Atos 11, 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. O que esses textos estão deixando claro é que Deus concede o arrependimento. É que Deus é quem dá o arrependimento. O arrependimento é Deus quem dá. Quando uma pessoa se arrepende, para isso, para o arrependimento, ela precisa ser capacitada por Deus. Se Deus não capacitar, não haverá arrependimento. Se Deus não conceder, não haverá arrependimento. E aí você pode levar para outro extremo e dizer: então não preciso fazer nada. Eu preciso só esperar Deus conceder o arrependimento? Não. Você deve fazer que nem os dons. Você deve buscar até Deus conceder. Porque a Bíblia, a soberania de Deus, ela não exime a responsabilidade humana. São duas coisas que andam lado a lado. A soberania divina não anula a obrigação de arrependimento. Há uma responsabilidade humana. Tanto que Pedro vai dizer em Atos 2,38, põe para nós lá, na pregação de Pedro, Pedro vai chamar as pessoas ao arrependimento. Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito. Então o que Pedro faz em sua pregação? Ele chama pessoas ao arrependimento. Ele desafia pessoas ao arrependimento. Só que Pedro sabe que é Deus que concede o arrependimento. O trabalho de Pedro é pregar e desafiar. E é Deus quem vai conceder o arrependimento a quem Ele quer, a quem Ele escolheu e a quem Ele deseja. O chamado do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Todos devem se arrepender. Então, se você entrou aqui essa manhã para cultuar a Jesus, e você está vivendo uma vida longe de Cristo, uma vida entregue ao pecado, eu tenho um chamado para você: se arrependa do seu pecado hoje aqui. Lance o seu pecado aos pés de Jesus. Confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado e busque perdão no Senhor aqui essa manhã. Porque o Evangelho chama todos nós ao arrependimento. Se arrependa. Se você está longe do Senhor, se arrependa hoje aqui. Se você tem pecado contra o Senhor, se arrependa hoje aqui. Lance o seu pecado aos pés de Jesus. Receba perdão de Cristo, receba a graça de Cristo. Receba. Que Deus possa conceder perdão a você, arrependimento a você. O Evangelho nos chama ao arrependimento. E para isso é necessária a intervenção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós achamos, preste atenção nisso aqui. Quando nós achamos que o pecador pode produzir fé e arrependimento. Quando nós pensamos assim, alguém pode se arrepender por conta própria. Alguém pode ter fé por conta própria. Nós vamos acabar usando de métodos, sabe, para extrair o arrependimento e a fé da pessoa. Então, quando nós pensamos que uma pessoa ela pode se arrepender por vontade própria, nós vamos usar gatilhos, como dizem os coaches, né? Nós vamos usar gatilhos para que as pessoas, elas supostamente se arrependam e confessem a Cristo. Deixa eu dar um exemplo básico para você que talvez você já presenciou. A oração de salvação. A oração de crer em Jesus e ser salvo. Se prega uma palavra e se desafia as pessoas a fazerem uma oração dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, me arrependo dos meus pecados. E as pessoas fazem essa oração.
E essa é uma maneira de extrair fé de alguém, de extrair arrependimento de alguém. É um método que não funciona. Um método que não dá certo, porque o método de Deus para o arrependimento não é uma reza, é a pregação do Evangelho. É por meio do Evangelho. Então nós fazemos essa oração. Só que nós precisamos pensar se é Deus que concede o arrependimento. E a Bíblia diz que é Deus que concede arrependimento, que é Deus que concede a fé. Então esse tipo de abordagem é uma manipulação. É uma forma de manipular as massas. É uma forma de convencer alguém que ela foi salva porque fez uma oração. Ela não foi. Ela não foi porque aquilo ali não determina nada. Mas aquilo é uma forma de manipular a massa. Aí você já parou para pensar. Quantas pessoas tiveram esse tipo de ação? Quantas pessoas fizeram esse tipo de oração sem nunca de fato ter se arrependido? E sem nunca de fato ter confiado em Cristo? Você já pensou nisso? Quantas pessoas oraram dizendo que entregavam suas vidas a Jesus e não seguem a Cristo, e não servem a Cristo, e nunca se arrependeram dos seus pecados, mas elas foram convencidas de que foram salvas porque fizeram aquela oração? Manipulação. Quando nós cremos que uma pessoa pode crer por conta própria e se arrepender por conta própria, nós vamos manipular a pessoa a isso. Então nós vamos fazer muitos apelos, nós vamos chamar as pessoas ao apelo, nós vamos tentar trabalhar com o emocional da pessoa. Só que isso surte muito pouco efeito. Isso é apenas uma forma de manipulação. As pessoas, elas precisam de arrependimento genuíno. Para que elas se arrependam, nós precisamos pregar. Sabe como as pessoas se arrependem? Por meio do Evangelho. E sabe o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos buscar convencer por meio do Evangelho. Nunca forçar o resultado, nunca. O nosso trabalho é pregar, o nosso trabalho é tentar convencer pela palavra, mas deixar com que o Espírito Santo convença. A gente não precisa agir de forma coercitiva, sabe, obrigando alguém a crer. Não, se o Espírito não convencer, não vai ser nós que vamos convencer. Se o Espírito não fizer a obra, não vai ser nós que vamos fazer a obra. Um sexto ponto aqui que nós precisamos ver a respeito da salvação é que além de Deus conceder arrependimento e fé, o sexto ponto é que aos eleitos, você está vendo que eu falo bastante sobre eleitos, né? Escolhidos, eleitos. Aos eleitos, a graça é irresistível. Veja bem, os eleitos de Deus não conseguem resistir à graça. A graça é irresistível. Olha o que Jesus vai dizer em João 6,44. Põe para nós. João 6,44. Esses textos aqui, eles são demais. Não tem como tu tirar eles da Bíblia, né, irmãos? Se pudesse tirar, muita gente tirava eles da Bíblia. Mas não dá. Está ali escrito. Olha o que Jesus diz. Preste atenção. Ninguém é? Ninguém. Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a Jesus sem que o Pai envie. Ninguém. Nenhum de nós. Você está aqui e você foi salvo somente porque o Pai quis. Somente por isso. E nada mais. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai não der. Nenhum de nós. Esse trazer, sabe, esse levar a Cristo, esse trazer é obra soberana da graça de Deus. Sem essa obra, nenhum de nós seria salvo de nossa rebelião. Nenhum de nós. Nenhum de nós seria salvo. A pergunta que eu faço para você, aonde está o livre-arbítrio aqui? Aonde está o livre-arbítrio? Aonde está o livre-arbítrio nesse texto? Se ninguém vai ao Filho sem que o Pai o leve, aonde está o direito de escolha? Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu escolho por Deus. Não, o seu livre-arbítrio ele só faz uma coisa, ele faz você pecar. O livre-arbítrio nunca vai fazer você escolher por Deus, ele sempre vai fazer você escolher pelo pecado. Quando nós dizemos que uma pessoa não tem livre-arbítrio, nós estamos falando livre-arbítrio para escolher a Deus. Porque uma pessoa tem direito de escolha, ela pode escolher o que ela quer comer, o que ela quer vestir, aonde ela quer ir. Então ela tem uma livre escolha para essas coisas, para com Deus não.
para com Deus, ela não tem uma livre escolha, ela nunca vai escolher a Deus. Ela nunca vai se voltar voluntariamente para Deus. Quando nós olhamos para esses textos, nós precisamos perguntar, aonde está o livre-arbítrio? Aonde está o nosso direito de escolha por Deus? Aonde está que você aceita Jesus? Aonde está? Aonde está isso no texto? Nós cremos, irmãos, que a graça é irresistível aos eleitos. Os escolhidos de Deus não podem resistir à sua graça. E aí eu volto a John Piper, e ele exemplifica isso dizendo que a graça irresistível significa que a resistência que todos os seres humanos exercem a cada dia contra Deus é vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus em favor de rebeldes indignos, os quais Deus escolhe salvar. Não, vou repetir isso aqui. Graça irresistível significa que a resistência que eu e você tínhamos um dia a Deus, sabe, a resistência que nós tínhamos um dia, e que todos os seres humanos exercem dia a dia contra Deus, chega uma hora que essa resistência, ela é vencida, e ela é vencida de forma maravilhosa, ela é vencida no tempo próprio, ela é vencida pela graça salvadora de Deus, ela é vencida em favor de rebeldes indignos, que Deus escolheu salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não pede licença para salvar. Deus não pede licença. Ele não pede. Quando Deus decide salvar uma pessoa, Ele salva. Quando Deus decide quebrantar um coração de uma pessoa, Ele quebranta. Quando Deus decide resgatar uma pessoa do fundo do túnel, do fundo do poço do pecado, Ele resgata. Ele não pede licença. Ele não diz, me dá licença aqui, eu quero salvar você, sabe? Você já parou para pensar? Uma casa pegando fogo, preste atenção nisso aqui. Uma casa está pegando fogo. E aí há crianças, há pessoas dentro dessa casa. E eles contatam os bombeiros, ei, tem uma casa pegando fogo aqui na minha rua. E aí o bombeiro ele chega para resolver aquela situação. Tem pessoas morrendo dentro daquela casa. A casa está em chamas. O bombeiro chega para salvar. Quando o bombeiro chega para salvar, ele não vai lá perto da casa, bate na porta e diz, com licença, eu estou vendo que a casa de vocês está pegando fogo, vocês me deixam entrar nela para salvar vocês? Não. Quando um bombeiro chega para salvar uma pessoa em uma casa que está queimando, ele mete o pé na porta. Ele entra dentro da casa e ele salva essa pessoa. Ele não pede licença. Assim é o Senhor. O Senhor não pede licença para salvar. O Senhor não pede licença para entrar na nossa vida e nos resgatar. Nós podemos estar dentro de uma casa pegando fogo, morrendo. E se Jesus decidir nos salvar naquele momento, Ele entrará, Ele colocará o pé na porta, Ele nos tirará daquela situação, Ele nos salvará. Jesus não pede licença para salvar. Ele não pede licença para salvar. Olha o que diz Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ora. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Eu tirarei, eu darei, eu colocarei. Aonde está o pedido de licença? Aonde está o pedido de licença? Aonde Deus está dizendo assim, se você quiser eu te dou um coração novo. Se você quiser eu tiro o coração de... Aonde está o pedido de licença no texto? Não há. Porque Deus não pede licença para salvar. Aí você pensa assim, tá pastor, a graça é irresistível, então quer dizer que eu não posso resistir à graça de Deus? Não, não quer dizer isso. Você pode resistir. Eu posso resistir. Na verdade, muitos resistem à graça de Deus. Por exemplo, eu estou pregando o evangelho para o seu coração aqui agora. E pode ter pessoas que estão resistindo ao que eu estou pregando aqui. Estão resistindo à graça de Deus por meio da pregação. Os eleitos podem resistir à graça de Deus enquanto ouvem a pregação do evangelho. A graça ela pode ser resistida. Você se lembra o que Estevão fala no sermão dele, o único da vida dele?
Ele diz: vocês estão resistindo à graça de Deus, seus incircuncisos e duros de coração. Eu estou pregando para vocês e vocês estão resistindo à graça. Vocês estão resistindo ao Espírito. A graça ser irresistível não significa que a gente não pode resistir a ela. Não é sobre isso que a doutrina da graça irresistível fala. A doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito não pode ser resistida. Não fala sobre isso. A graça irresistível significa que o Espírito Santo, preste isso aqui, preste atenção, que o Espírito Santo, sempre que quer, sempre que quer, sempre que quer, sempre que ele desejar, sempre que for da vontade dele, sempre que o Espírito quiser, ele pode vencer toda a resistência e tornar a graça irresistível. Sempre que ele quiser. Enquanto eu prego aqui, se o Espírito desejar trabalhar de forma irresistível no seu coração, ele vai fazer. Se ele desejar trabalhar e quebrantar o seu coração aqui hoje, ele vai fazer, é quando ele quer. Então nós podemos resistir à graça de Deus, sim, até quando Deus quer. Só que chega uma hora que Deus diz assim: basta, chega, você não vai mais resistir. Agora eu vou trazer você para mim. Então há pessoas que resistem à graça, que resistem ao Evangelho, que resistem à pregação. Elas resistem até Deus dizer: basta, chega. Põe para nós, Atos 16, 14. Olha isso aqui. Preste atenção no texto. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela temia a Deus. Era uma mulher temente a Deus. Nos escutava. Ela estava escutando Paulo falar. Estava escutando Paulo pregar. Aí acontece algo maravilhoso. Enquanto ela escuta, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Lídia temia ao Senhor. Só que enquanto Paulo está pregando, enquanto Paulo está ensinando, de repente, a Bíblia diz que Deus, ele abre o coração de Lídia para ouvir o que Paulo está falando. Ele abre o coração de Lídia para que Lídia responda ao Evangelho. Veja bem, a menos que Deus abra o nosso coração, nós não ouviremos a verdade e a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. Se Deus não abrir o meu coração, se você está aqui, eu posso pregar para você, mas se Deus ele não abrir o seu coração para que você receba a mensagem, você vai sair daqui duro, seco, sabe? Você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Agora, se Deus, por graça e misericórdia, abrir o seu coração, você vai atentar e vai conseguir ver a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. Esse abrir o coração é o operar da graça irresistível. A graça irresistível vence a resistência obstinada dos nossos corações. Por isso nós precisamos pregar. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho. Porque é por meio da pregação que Deus opera a salvação. Deus tem um fim, e o fim de Deus é a salvação. Só que para o fim Deus estabeleceu um meio, e o meio é a pregação. Deus usa a pregação para cumprir o seu propósito, salvar pecadores. A graça pode ser resistida, quer ver? 4 maneiras que você que está aqui pode resistir à graça de Deus. Você está aqui nessa manhã cultuando a Deus. 4 maneiras que você pode resistir à graça de Deus. Primeira maneira que você pode resistir à graça de Deus: ouça o Evangelho, mas deixe para depois. Ouça o que eu estou pregando aqui e diga: não, eu ainda tenho tempo, eu ainda sou muito novo, eu ainda não compreendo, eu ainda não tenho todo o entendimento. Depois eu vejo sobre isso. Depois eu penso sobre isso. Eu não estou pronto para esse negócio de igreja e Jesus ainda. Essa é uma maneira de você resistir à graça de Deus. Enquanto você ouve o Evangelho, em vez de você tomar uma decisão por Cristo e se voltar para Ele, você coloca isso para outra hora e para outro tempo. Segunda maneira de você resistir à graça de Deus: ouça o confronto do Evangelho, mas se explique para si e para outros. Então você está ouvindo a pregação do Evangelho aqui, e você vai dizer: mas o pastor não sabe como é que é a minha vida. Ele está falando isso, aquilo, mas não está no meu lugar. Né? Você está apenas dando uma desculpa, está apenas se explicando, em vez de se arrepender. Então, se você quer resistir à graça, ouça
Ouça o confronto do evangelho, porque o evangelho vai confrontar a nós todos os dias. Ouça o confronto do evangelho, mas se explique. Se explique para si, se explique para os outros. Terceira maneira de você resistir à graça. E aqui nós vamos ver que nós resistimos à graça muito. Sabe qual é uma terceira maneira de resistir à graça? É você desprezar as bênçãos cotidianas de Deus na sua vida. Veja bem, a maioria de nós resiste à graça de Deus porque despreza as coisas cotidianas que Deus te dá. Já parou para pensar que você às vezes pode levantar de manhã e não agradecer a Deus porque você tem o fôlego da vida para respirar? Você já parou para pensar isso? Você está desprezando uma graça de Deus sobre a sua vida. Você já parou para pensar que você talvez não está agradecendo pela comida que você tem na sua mesa? Você não está agradecendo pela família que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem. Você já parou para pensar que você muitas vezes está reclamando do trabalho que você tem ao invés de agradecer por ele? Está reclamando do salário que você tem ao invés de agradecer por ele? Você já parou para pensar que você pode estar desprezando diariamente, cotidianamente, as bênçãos de Deus sobre a sua vida? E que isso é resistir à graça de Deus? E que isso é uma maneira de resistir à graça de Deus? Se você quer resistir à graça de Deus, despreze as coisas cotidianas que Deus te dá. Falar português com você, seja um ingrato. Seja um ingrato e uma ingrata. Só reclame da sua vida, só reclame. Reclame da sua família, reclame do seu trabalho, reclame da sua igreja, reclame da sua esposa, reclame dos seus filhos, reclame do seu salário. Seja um ingrato e resista à graça de Deus. Essa é uma boa maneira de você resistir à graça de Deus. É uma bela maneira e é uma maneira bem comum nos nossos dias. Uma quarta maneira de você resistir à graça de Deus: ignore a voz do Espírito Santo no seu interior. Sabe, ignore. Ignore quando o Espírito falar no seu interior. Quando você estiver diante de uma pessoa, sabe, vir aquela voz, sabe, aquela voz, dizendo para você, evangelize essa pessoa. E aí você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça evangelizar. Aí você está diante de uma pessoa e do nada, diz assim, ore por ela, ela precisa de oração. E aí você diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo. É o sussurro do Espírito Santo no seu interior. Você acha que o diabo vai pedir para você evangelizar alguém? Você acha que o diabo vai pedir para você orar por alguém? Se não é o diabo, quem é? Não é a sua cabeça pedindo para você orar. Uma maneira de nós resistirmos à graça é ignorando os sussurros do Espírito, a voz do Espírito Santo no nosso interior. Achando que tudo é coisa da cabeça, que tudo é coisa da carne, que tudo é coisa da alma. Tem coisa que é. Tem coisa que é carne, tem coisa que é alma, mas tem coisa que é o Espírito Santo. Tem coisa que é Deus nos direcionando. Sétimo ponto a respeito da salvação na visão reformada. O evangelho precisa ser proclamado. Aqui estamos caminhando para o final, mas não precisa subir o louvor ainda. 2 Timóteo 4, versículo 2. O evangelho precisa ser proclamado. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então veja bem, nós precisamos pregar o evangelho. É por meio do evangelho que Jesus salva. Para aí, deu bug aqui. Só um pouquinho. Está falando comigo aqui, teu aparelho aqui, Pedro. Nós precisamos pregar o evangelho. É por meio do evangelho que Paulo diz que há salvação. Você prestou atenção no texto? Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles se rodearão de mestres. Pessoas que, fazem coceirinha nos seus ouvidos. Sabe? Acariciam o seu ego. Veja bem, irmãos, sem evangelho não há salvação. Não há. O evangelho não oferece uma possibilidade de salvação. Ele é a única possibilidade de salvação. Tá, pastor? E quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu está condenado. Simples. Tá, mas e quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu será condenado. Não, mas e os povos da África que nunca ouviram? Não, e o seu vizinho do outro lado da rua que nunca ouviu?
Não, mas tem tanta gente lá. Não, tem tanta gente aqui. Tem tanta gente aqui no nosso bairro que nunca ouviu. E se eles não ouvirem, eles não terão a possibilidade de arrependimento. Quem não ouvir será condenado. E por isso nós precisamos ter senso de urgência na pregação e no anúncio do Evangelho. Quem nunca ouviu não será salvo. Aí eu pergunto para você, quanto você tem falado do Evangelho? Quanto você tem pregado do Evangelho? Você que está aqui hoje, você tem convidado pessoas para virem no nosso culto? Tem convidado pessoas para virem nas nossas reuniões de homens e de mulheres? Você tem convidado pessoas para participarem do nosso GC? Estamos com o GC lá na casa do irmão Joel. Você tem convidado pessoas para participarem do GC? O quanto você tem proclamado o Evangelho? O quanto você tem se envolvido com a missão? O quanto você tem se preocupado com a salvação de outras pessoas? Você já parou para pensar que a pessoa que está diante de você e que ainda não ouviu o Evangelho está indo para o inferno? Você já parou para pensar que tem pessoas do seu lado, não estou falando longe, do seu lado, elas estão do seu lado, elas não ouviram o Evangelho, elas estão indo para o inferno. A questão é, você vai assistir elas indo para o inferno, você não vai pregar. Não quer dizer que você vai assinar o atestado de óbito dela. Pode ir para o inferno, não pregarei para você. Você vai fazer isso? Ou você vai fazer como Spurgeon dizia, ainda que a gente precise se arremessar nas portas do inferno e impedir que alguns entrem lá, assim nós faremos. Há pessoas do seu lado, irmão. Há pessoas próximas de você que estão indo para o inferno. E que você precisa pregar para elas. Não, você precisa pregar. Jesus faz a obra. Não se preocupe em convencer e converter. Mas você precisa pregar para elas. Deus estabeleceu um meio para salvar e esse meio é o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho, anuncie as boas novas. Nós precisamos criar uma cultura aqui na nossa igreja. Preste atenção. Precisamos criar uma cultura. Nós precisamos chegar domingo que vem e todo mundo aqui ter pregado para pelo menos uma pessoa durante a semana. Uma pessoa. Ter falado de Jesus para pelo menos uma pessoa. Se ela não vir na igreja, ok, mas você pregou para ela. Você falou de Cristo para ela. Você anunciou salvação para ela. Nós precisamos desenvolver esses hábitos, irmãos. De nos comprometermos com a missão, de nos comprometermos com o evangelismo. De pregarmos diariamente, semanalmente, a pessoas que não foram alcançadas. Oitava coisa que nós cremos a respeito da salvação reformada. Nós cremos na regeneração e na santificação. Põe para nós Tito 3,5. Tito 3,5. Vai dizer assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regeneração ou novo nascimento. Nós cremos que quando Deus salva pessoas, Ele regenera elas. Ele dá a elas um novo nascimento. Ou seja, a semente do Evangelho, plantada, lançada, semeada, ela resulta em regeneração daquele que tem o coração transformado. Quando falamos de regeneração, estamos falando de mudança de vida. Regeneração, novo nascimento, é sinônimo de mudança de vida. Pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo, que agora estão em Cristo, elas têm as suas afeições mudadas. Preste atenção. Pessoas que nasceram de novo, as suas afeições foram mudadas, as suas inclinações foram mudadas. Pessoas regeneradas, elas passam a amar o que odiavam, o Senhor, a santidade, a palavra, a oração, o jejum e a adoração. E elas começam a odiar o que elas amavam, o pecado. Pessoas regeneradas odeiam o pecado, lutam contra o pecado. Falei com os homens na nossa reunião de sexta-feira. Homens vivificados são homens que lutam contra o pecado. Eles estão lutando contra o pecado, eles odeiam o pecado. Pessoas regeneradas passam a amar o que odiavam e a odiar o que amavam. Hebreus 12:14 vai dizer que nós devemos buscar a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Nós cremos que regeneração e santificação, elas fazem parte da salvação, e que a santificação é a comprovação de que alguém nasceu de novo. Você quer saber se alguém de fato é salvo? Está andando e desenvolvendo uma vida de santidade. Está crescendo em santidade. A santificação ela é progressiva, né? Ora mais santos, ora menos santos. Ora estamos mais perto de Deus, ora mais longe de Deus.
A santificação é progressiva. Não estamos sempre, sabe, em constante santidade. Às vezes declinamos, às vezes excedemos. Mas quem nasceu de novo, de fato, está andando em santidade. A santificação é o selo da regeneração. Nasceu de novo, está crescendo em santidade. Está andando em santidade. A santificação nos faz mais parecidos com Jesus. A salvação, ela é uma ação exclusiva de Deus, que nós dizemos que é monergista. Ou seja, Deus salva sozinho, é mono. Ele faz, Deus salva. Mas o crescimento espiritual, o amadurecimento, a santificação, inclui o esforço humano. Então é sinergista. É Deus e o homem, lado a lado. Salvação monergista, quando você ouvir esses termos é bom para que você saiba, você está aprendendo aqui. Salvação monergista, santificação sinergista. E aí tem sempre a pergunta, pastor, por que alguns crescem mais em santidade que outros? Fato e simples, porque alguns se dedicam mais ao Senhor do que outros. Simples. Veja bem, quem está lendo a Bíblia, quem está orando, quem está jejuando, quem está servindo, quem está se empenhando, está crescendo em santidade. Então vai ter pessoas que estão fazendo isso com mais intensidade, outras com menos intensidade e outras que não estão fazendo. E isso determina o quanto estamos santificados, o quanto estamos amadurecendo e o quanto estamos parecidos com Jesus. Veja bem, irmãos, não buscar a santificação é rejeitar a Deus. Não buscar uma vida santa é resistir à graça, porque a santificação é a vontade de Deus. Olha o que vai dizer 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 em diante. E o louvor já pode passar. 1 Tessalonicenses 4, vai dizer assim, porque o Senhor, versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus, santidade, santificação. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Ou seja, a santificação é vontade de Deus para a nossa vida. Deus, Ele deseja que a gente cresça em santidade, que a gente desenvolva a nossa santificação, e rejeitar isso é rejeitar a Deus. 9º ponto e último a respeito da salvação na visão reformada. Então nós falamos que a depravação é total, nós falamos que a eleição é incondicional, nós falamos que a graça, que a expiação é limitada, nós falamos que a graça é irresistível, e nós fechamos com o 5º ponto. Qual é o 5º ponto? Nós cremos na preservação dos salvos. Nós cremos que quem foi salvo por Jesus está salvo. Ou, como você já deve ter ouvido bastante nos debates da internet, que esse não é o nosso foco. Nosso foco não é ficar olhando debate da internet para provar que está certo. A gente crê assim aqui e acabou. A gente não vai ficar debatendo com um arminiano, com quem crê, com quem não crê. A gente crê assim e ponto. Essa é a nossa visão. A gente crê que quem foi salvo uma vez por Cristo está salvo eternamente. Nós cremos na perseverança dos santos, que é o 5º ponto. Pastor, vocês são calvinistas? Na salvação, sim. Sim. Não, mas e os debates? Não, a gente não está nem aí para os debates. A gente quer ficar com o que a Bíblia diz. E ponto final. A gente crê na perseverança dos santos. A gente crê que os santos perseveram. E sabe por que a gente crê? Porque a Bíblia diz assim. Somente por isso. Se a Bíblia falasse o contrário, nós creríamos o contrário. Mas nós cremos assim porque a Bíblia diz exatamente assim. Você quer ver? Põe para nós João capítulo 10, versículos 27 a 29. João 10, isso aqui é demais. Eu amo esse texto. Olha o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem.
Jesus está dizendo: quem é minha ovelha, ouve quando eu estou falando. Elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço. As ovelhas ouvem a voz. Jesus conhece as suas ovelhas. E as ovelhas de Jesus seguem a Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Veja bem, jamais. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Jesus estão nas mãos de Jesus. Só que o texto vai além. Põe para nós o verso 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Louvado é o nome do Senhor por isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Ninguém pode arrebatar ela das minhas mãos. Ninguém toma uma ovelha de Jesus das suas mãos. Ninguém toma um filho de Deus das suas mãos. As ovelhas de Jesus estão nas suas mãos. Só que elas não estão apenas nas mãos de Jesus. Elas estão também nas mãos do Pai. E ninguém as arrebata das mãos do Pai. Que graça maravilhosa, irmãos. Que obra perfeita. Jesus não perderá nenhum dos seus filhos. Ele não perderá nenhuma das suas ovelhas. Nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos que uma vez salvos para sempre, se for Jesus que salvou. Nós cremos que ninguém arrebata uma ovelha de Jesus da sua mão. Nós cremos que ninguém arrebata uma ovelha de Jesus das mãos do Pai. Ninguém a arrebatará das suas mãos. Elas ouvem a sua voz. Ele lhes dará a vida eterna. Põe para mim o verso 27 de novo, 28. Põe para mim o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Isso é uma promessa. Isso é uma certeza. Não há uma condição, é uma promessa. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é para o nosso coração se encher de graça aqui nessa manhã. Em saber que o Deus que nos salvou, Ele nos manterá em pé, firmes até o final. E lá no final de todas as coisas, Ele nos ressuscitará. Ele nos glorificará. Ele nos dará a eternidade. Bendito é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor por tão grande salvação. John Piper, explicando isso, ele diz: cremos que todos os que são santificados, justificados, eles vencerão a luta da fé. Eles perseverarão na fé. Eles não se renderão ao inimigo de sua alma. Eles se manterão em pés até o fim. Eles lutarão contra o inimigo das suas almas. Eles não cederão. Pastor, e aqueles que estavam na igreja e hoje viraram as costas para o Senhor, é simples, nunca foram, nunca creram de fato, nunca houve arrependimento genuíno. As ovelhas de Jesus, ainda que caiam, elas não amam o chão. Os filhos de Deus, ainda que caiam, eles não amam o chão. Eles caem na lama, eles não rolam na lama. Eles são filhos, eles não são porcos. Eles não permanecem caídos. Eles não permanecem no lugar do pecado. Eles perseveram. Eles caminham até o fim. Eles lutam contra o inimigo das suas almas até o fim. Esta perseverança é a promessa da nova aliança, obtida pelo sangue de Cristo e operada em nós pelo próprio Deus, não para diminuir. As pessoas dizem assim: não, então já que eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, eu vou viver no pecado e no final Jesus me salva. Você não é salvo se você pensa assim. Você não é. Se você tem esse pensamento, você precisa se arrepender aqui hoje, meu irmão. Se você pensa dessa forma, você está em pecado, em fel de amargura, em laço de iniquidade. Você precisa confessar o seu pecado diante do Senhor e colocar a sua confiança nele nessa manhã.
A garantia da salvação não nos dá liberdade para viver uma vida em pecado. Não é sobre isso que a perseverança dos santos fala. Ela não diminui a nossa responsabilidade, mas ela nos estimula a vigilância. Ela nos estimula a santidade. Ela nos estimula para que no final das nossas vidas nós digamos como Paulo disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, cheguei no final da caminhada. Embora a luta foi difícil, embora algumas vezes eu caí, embora algumas vezes eu pequei, eu guardei a minha fé, eu perseverei até o final, eu me mantive diante do Senhor. Veja bem, a garantia da salvação não é uma brecha para pecar, mas é um impulso para nos santificarmos ainda mais. É um impulso para vigiarmos ainda mais. Deixa eu falar para você, quem é santo persevera. Quem é santo persevera. A perseverança é dos santos, e os santos perseveram. Os santos, eles perseverarão. Põe para mim Apocalipse 13:10. Já estamos encerrando e vamos ceiar. Apocalipse 13:10. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui está, deixa o texto. Aqui está. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, se alguém precisar ser preso, irá. Se alguém precisar ser morto pela espada, morto será. E sabe aonde nós veremos a perseverança dos santos? É que se nós tivermos que um dia ser presos pelo nome de Jesus, nós iremos. Se nós tivermos que, como Paulo, perder a nossa cabeça por amor a Cristo, nós perderemos. E nós perseveraremos até o fim, sem negar a Cristo. Aqui está a perseverança dos santos. Os santos não retrocedem. Os santos não têm medo das ameaças. Os santos perseveram até o fim. Quem é santo persevera. Quem é santo persevera na obediência e na fé. Põe para nós Apocalipse 14:12. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos perseveram. Eles perseveram na obediência dos mandamentos. Eles perseveram na obediência da palavra. Eles perseveram na sua fé. Os santos perseveram. Os santos, eles estão perseverando. Eles não retrocedem. Eles estão perseverando em obedecer, ainda que esse mundo ele pregue a rebeldia. Os santos, eles perseveram na obediência. Ainda que esse mundo ele pregue a incredulidade, os santos estão perseverando na sua fé. Aqui está a perseverança dos santos. Os santos estão perseverando. Aqueles que Jesus salva, eles estão seguros na sua mão. Estão seguros. Veja bem, estamos na mão de Cristo. E a mão de Deus está sobre a mão de Cristo. Ninguém nos toma desse lugar. Ninguém toma as ovelhas de Jesus da sua mão. Ninguém toma nenhuma ovelha do Senhor das suas mãos. Aqueles que estão salvos em Cristo estão seguros nas suas mãos. Irmãos, você não sabe o alívio que é saber que a nossa salvação não está segura em nós mesmos. Deixa eu falar para você, se a sua salvação dependesse de você, você já teria perdido ela mais de 10 vezes só hoje aqui. Veja bem, se a sua salvação dependesse de você, você já tinha perdido ela, você já tinha jogado ela fora. Mas graças a Deus que não depende de nós. Graças a Deus que depende do Senhor. Graças a Deus que não estamos seguros em nós mesmos, mas nas mãos do Senhor. Os santos estão seguros. Eles não retrocedem. Mesmo diante das piores adversidades, eles não recuam. Veja bem, irmãos, as circunstâncias não definem quem você é. Se você é um eleito de Deus, você vai perseverar. Você vai se manter firme. Veja bem, talvez você está aqui hoje. Você é um eleito de Deus que está caído, porque eleitos caem. Talvez você entrou aqui essa manhã para cultuar a Jesus. Se você é um eleito de Deus que está no pecado, que está caído. Veja bem, você não deixou de ser um eleito porque está caído. Você não deixou de ser um escolhido porque pecou. Você não deixou de ser um eleito do Senhor porque caiu.
O chamado de Jesus para você nessa manhã: arrependa-se, confesse o seu pecado e volte-se para Ele. Jesus está convidando você que entrou aqui nessa manhã caído para levantar e voltar a seguir a Ele, e voltar a caminhar com Ele, e voltar a buscar a presença, a face e a obediência dEle. No Senhor estamos seguros. Essa é a nossa visão de salvação, irmãos. É assim que nós cremos, é assim que nós pregamos, e isso muda totalmente a nossa forma de viver. Isso nos faz mais gratos, nos faz mais alegres, sabe, nos faz mais generosos. Isso nos faz olhar para esse mundo e dizer: obrigado, Deus, porque dentre milhões e milhares de milhares, aprove o Senhor me escolher para a salvação. Eu sei que o Senhor não achou nada de bom em mim, mas mesmo assim o Senhor decidiu me salvar. E veja bem, a maior prova disso é que hoje nós estamos aqui. Nós vamos participar da mesa, irmãos. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos lembrar a morte do Senhor até que Ele venha, como suas ovelhas, como seus filhos, como sua igreja. E sabe como nós vamos fazer isso essa manhã? Com o coração cheio de gratidão por tão grande salvação. Sabe, com regozijo, com alegria, com gratidão, com o coração quebrantado, com mãos estendidas dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor resolveu me salvar. Obrigado porque o Senhor decidiu fazer assim. Eu sou grato a isso. Nós vamos ceiar, irmãos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos terminar essa manhã ceando. O irmão Joel e a irmã Sila nos ajudam aqui a servir a ceia.